Então, vamos para a parte das contribuições. Tem algumas aqui. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar o senhor Helder Souza, da Abrace, para fazer a sua apresentação, contribuição. 5 minutos. Boa tarde a todos. Meu nome é Helder, eu trabalho para a Abrace. Quem ainda não conhece a Abrace é a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia. Ela é uma das associações mais antigas do setor elétrico, hoje com 44 associadas. Essas 4 associadas juntas consomem cerca de 20% da energia elétrica que é consumida pelo Brasil e 40% do gás natural que é consumido na indústria. Aí são as nossas associadas. E eu já vou partir para algumas contribuições. A gente faz as avaliações, roda toda a metodologia que a ANEEL, a gente tenta rodar todo o modelo e identificar incoerências. E, no caso da Light, a gente viu que está bastante coerente, com exceção de alguns pontos que a gente vai mostrar aqui agora. No caso das perdas, as perdas totais de energia elétrica da Ampla alcançaram cerca de R$ 35,00 por megawatt-hora, o que é bastante expressivo para a indústria no estado do Rio de Janeiro. Em termos globais de perdas, ela se manteve estável, as perdas não técnicas abaixaram um ponto percentual e as perdas técnicas subiram 1 ponto percentual. Quando a gente compara as perdas totais com outros custos que são bastante importantes na receita da distribuidora, a gente vê que as perdas são bastante representativas, sendo aí maiores do que os custos com depreciação, os encargos setoriais e até mesmo o custo com transporte. Só as perdas técnicas representam R$ 139 milhões de reais. Então, teve esse aumento de 7,06% para 8,17%, e a gente foi tentar entender por que houve esse aumento. Então, uma forma de avaliar, uma forma conceitual de avaliar se as perdas estão coerentes, a gente fez aqui com a densidade de mercado. Então, se pegar o mercado e dividir pelos quilômetros de rede. E quando a gente coloca as perdas aqui embaixo, há uma relação inversamente proporcional, ou seja, quanto maior for a densidade, menor deveriam ser as perdas. E aqui deveria seguir uma tendência, que a gente vê que na Ampla está destoando, em torno de 1 ponto percentual. Quando a gente faz uma regressão, considerando essas distribuidoras que a gente avaliou, as perdas são explicadas pela densidade, em torno de 80%, e a Ampla ela está aqui, bastante fora dessa média. Então, a gente entende que existe aí algum espaço para que essas perdas sejam reduzidas em torno de 1,5 ponto percentual, que daí daria uma redução de R$ 30 milhões de reais. Então, só para a ANEEL verificar se a metodologia foi realmente aplicada da forma devida. Um outro ponto diz respeito às perdas, às outras receitas. Nós fazemos uma avaliação com os dados contábeis da empresa e a gente viu que a empresa publicou no seu balanço um montante de R$ 67 milhões de reais a título de outras receitas, que está bastante abaixo, acima do que a ANEEL está propondo para a Ampla, que é em torno de R$ 42 milhões de reais. A gente sabe que existem algumas diferenças entre os modelos que são aplicados, mas a diferença é muito grande, então a gente gostaria que a ANEEL também revisse essa rubrica de outras receitas. E o último ponto que eu gostaria de abordar é mais de caráter metodológico, mas que é muito importante, diz respeito aos custos operacionais da empresa. No caso da Ampla, a ANEEL, os custos operacionais da empresa deveriam ser, pela metodologia, deveriam ser 44% inferior ao que ela tem hoje de custo contábil, o custo verificado dela. Só que, por outro lado... Opa, pode voltar lá, por favor?
Por outro lado, a gente vê que houve um aumento dos custos operacionais ligeiramente acima do custo verificado dela. Ou seja, é uma metodologia que deveria incentivar a eficiência da empresa, buscando as melhores práticas, e o que ela está fazendo é exatamente o contrário. Ela está concedendo à distribuidora um custo superior ao que ela de fato tem. Então, a gente espera que essas distorções sejam corrigidas no próximo ciclo tarifário, e essas distorções são, basicamente, 4 que nós identificamos, que é a indexação dos custos a taxas de inflação e crescimento de mercado. A gente sabe que os custos operacionais não crescem na mesma proporção que as taxas de inflação e o crescimento de mercado. A ANEEL subestima os ganhos de escala do setor de distribuição, criou aí uma flexibilização indiscriminada de 29% na hora de classificar as empresas em termos de eficiência e concedeu uma margem de erro unilateral em prol dos custos. Então, a gente espera que esses elementos sejam aperfeiçoados para o 4º ciclo. E eram essas as nossas contribuições. Muito obrigado.